Spacey, je m'appelle Laura, celui qui est derrière la caméra c'est mon collègue Paul. Hola Spacey. On a tous les deux 25 et 26 ans, on est journalistes, on est basé au Brésil depuis environ 1 an. Et là en ce moment on est en train de partir pour Manaus, on va prendre l'avion. Manaus ça se trouve au milieu de l'Amazonie. On s'y rend parce qu'il y a quelques jours il s'est passé un véritable carnage, une mutinerie qui a fait 56 morts. Alors évidemment le pays est vraiment sous le choc. 60 presos foram assassinados num confronto entre duas facções criminosas no maior presídio de Manaus. Foram esquartejados e decapitados. 64 morts, un massacre sans précédent au Brésil. Nous pensions enquêter sur un système carcéral inhumain, mais sur place, nous allons prendre une énorme claque. Nous allons découvrir petit à petit que ces prisons sont le théâtre d'une guerre des cartels de la drogue. Une guerre qui déstabilise tout le pays. Ce qui se passe à Manaus, ce n'est que le début. Le pire reste à venir. Après la Colombie, le Mexique, le Brésil est en train de passer sous la coupe des narcotrafiquants et de leur ultra-violence. Les auteurs se sont filmés pendant le massacre du 1er janvier. Fermez les yeux si vous ne voulez pas voir. Nous avons choisi de vous montrer ces images choquantes, car aucun mot ne peut donner la mesure de cette barbarie. Les victimes ont été décapitées, éventrées, les bras, les jambes et les parties génitales coupées, ce qui reste des corps carbonisés. Et tout ça dans la prison. Les bourreaux ont publié les vidéos sur les réseaux sociaux. Au milieu de la plus grande forêt tropicale au monde, Manaus. Dès notre arrivée sur place, le premier chauffeur de taxi nous met dans l'ambiance. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire, le taxi? Il a dit surtout le filme pas parce que c'est dangereux sinon pour moi. Por que perigoso, moço? Essas facções aqui, né, dominam a cidade aqui. Il est en train de raconter qu'en fait, ils terrorisent, les factions ça terrorise les gens ici quoi. Il peut rien dire, il veut pas qu'on le filme. On arrive à la morgue, là où tout a fini pour eux, là où commence notre enquête. C'est ici que sont arrivés les corps mutilés le premier jour de l'année. Les équipes de la police scientifique ont été les premières à mesurer l'ampleur du carnage. Nós já recebemos corpos nessas situações, só que nunca recebemos a quantidade que nós recebemos dessa vez. E mais de 30 foram decapitados, em torno de 36 corpos. E aí nós pegamos o DNA veio aqui, fez a coleta das amostras das cabeças e dos corpos e nós fomos casando um corpo com as cabeças. Então nosso trabalho aqui foi meio que o de um quebra-cabeça, nós fomos unindo as informações. Les 64 corps ont été identifiés dans cette salle. Un travail de titan qui a mobilisé 48 personnes jour et nuit pendant 7 jours. Et ce n'est pas fini. La police scientifique est toujours en train d'identifier les derniers corps. Só que a gente não tem prontuário civil desses caras, a gente precisa falar com a família. É que a gente já está fazendo os contatos para fazer a liberação, a gente já conseguiu parcialmente identificar a família desses dois que estavam faltando ser identificados. Se vocês puderem aguardar um pouquinho lá, daqui a pouquinho eu vou com vocês. Devant la morgue, des familles épuisées, traumatisées. 6 jours après le drame, elles attendent encore le corps de leurs proches et n'ont pas vraiment envie de voir une caméra. Mano, tu não vem me filmar essa porcaria pra cá não, tá? Tu não vem não. A gente tá com uma semana de angústia aqui na frente dessa porta. Ainda bem querendo, não quero saber de nada não, não quero saber de nada não. Então vai fazer teu trabalho no outro canto, vai. Un homme va finalement accepter de nous parler, anonyme. Son cousin est l'une des victimes du carnage. Então fica complexo a gente mostrar o rosto da gente, porque se eles fizeram o reconhecimento da família, eles podem ter retaliação e depois querer em outra hora matar a família. Foi muito feio, né? A gente não conseguiu identificar ele através da face, do rosto. Ele tá inteiro? Pelo que a gente viu aí, nos primeiros preliminares, não tá. Tinha uma tatuagem na perna esquerda e na costela. Aí a gente pegou, foi lá fazer o reconhecimento do corpo e identificou através desses dois itens, né? Dessas duas tatuagens. Et le restante ficou atrás des exames de DNA. Un peu plus tard, une femme, mère de victime, se confie à demi-mot.
elle a des révélations à nous faire. Sei muita coisa da cadeia, coisas horrendas, coisas tristes. Tem muita coisa para falar, mas não posso falar aqui. Vou enterrar agora meu filho e você pode me ligar à noite. A gente não pode te encontrar na sua casa, não? Não pode, porque o meu bairro ele é da facção FDN. A gente sofre represário, entendeu? Não pode levar, na verdade. Então você me fará isso essa noite no telefone. Isso. À la sortie de la morgue, le va-et-vient des cercueils ne cesse pas. C'est ici que les dépouilles reposent, dans le petit cimetière municipal, à 2 pas de la morgue. La plupart des familles n'avaient pas assez d'argent pour financer le rapatriement des corps. Les cérémonies sont discrètes, loin des regards. Dans cette région prise en otage par les cartels, on vit dans la peur et la méfiance. Au Brésil, la guerre des cartels oppose 2 grandes familles depuis quelques mois. D'un côté, le Commando Vermelho, originaire de Rio, historiquement le plus puissant cartel brésilien. Grâce à ses alliances, notamment avec la famille du Nord, à Manaus, ce cartel contrôle le trafic de cocaïne de la partie nord du Brésil. De l'autre côté, le premier commando de la capitale, PCC, originaire de Sao Paulo, qui contrôle le trafic de cocaïne dans tout le sud du pays. Pendant plus de 20 ans, les 2 cartels ont cohabité pacifiquement. Tous les 2 veulent aujourd'hui contrôler l'Amazonie. Une guerre de territoire pour s'approprier cette nouvelle plaque tournante du trafic de drogue en Amérique du Sud. Pendant le carnage du 1er janvier, 64 membres du PCC ont été tués. 5 jours plus tard, le PCC ripostait en décapitant 33 prisonniers affiliés au Commando Vermelho dans une autre prison. Pour comprendre la dispute du marché de la drogue en prison, nous rappelons Maria, mère de victime, le lendemain de l'enterrement de son fils. Ana Maria, você sentia afim de me contar pouco mais sobre tudo o que você sabe sobre o antes dos confrontos? Foi assim, a FDN se juntou com o PCC para fazer um túnel. A FDN, ela quebrou o acordo de fuga. 4 horas da tarde, invadiram o pavilhão do PCC. Estavam quase todos dormindo. Uhum. Porque tinham passado a noite bebendo. Era ano novo, né? Mataram todos os PCCs da cadeia. Ele fazia parte do PCC? Quando você chega lá, se você não é com eles, é contra eles. Você vai ter que escolher, PCC ou FDN. Se recusar, eles pegam um corredor. É um corredor grande, tem homens tanto de um lado como do outro. Sim. Aí o cara vai passar e eles vão bater. Batem de tudo que você possa imaginar. Muitos que morrem no final do corredor. Obrigado, Maria. Você sabe que você está arriscando sua vida, não sabe? Toma cuidado. Entendi. Porque o negócio é mais sério do que você imagina. Uhum. Uhum. Putain. C'est chaud. La 4e fois qu'il s'est fait emprisonner. Elle a fait le tour des 4 pénitenciers, elle a connu les conditions dans lesquelles était son fils 4 fois. Toutes les informations qu'elle balance sur la prison, c'est des informations sûres quand même. C'est des mecs qui étaient dedans, des femmes qui y allaient. À 1 heure de route de Manaus, en pleine jungle, nous arrivons devant la prison du massacre. Surprise, des dizaines de familles sont postées à l'entrée avec des sacs de nourriture. La rumeur court, les détenus n'auraient pas mangé depuis le carnage, il y a 1 semaine déjà. Vai deixar alimentação para os nossos esposos, filhos, maridos que estão aí dentro, entendeu, irmão? Estão aí tudo passando fome aí. Com certeza eles devem estar trancados, um monte só numa cela. Estão querendo o quê? Que aconteça outra rebelião, é isso que eles estão querendo? Eu vou voltar para pegar. Après des heures d'attente, la situation se débloque. Pega a sacola, Juliana, ali. Deixa eles passarem primeiro. 2, 3. Vai logo. Bora, pessoal, bora. Les familles peuvent charger leurs sacs dans ces vannes qui entreront dans la prison. Soudain, des applaudissements. Les héros du jour, ce sont 2 hommes. Un avocat, il a négocié le transfert de plusieurs prisonniers. Aqui, ó, já progrediu ele, tá? Tá no semi-aberto. Olha, Et ce député fédéral,
président de la Commission nationale des droits de l'homme. Il ressort d'une réunion avec l'administration pénitentiaire pour obtenir l'entrée des vivres. João Siqueira est un homme très important et on ne va pas le lâcher. Exceptionnellement, il finit par accepter. On monte dans la voiture du député, accompagné de son escorte policière. João Siqueira prépare un rapport sur l'état des prisons du Brésil. Normalement, son statut lui donne accès aux détenus. Mais cette fois, le gouvernement d'Amazonie lui a interdit de les rencontrer pour des raisons de sécurité. Quelques minutes avec lui, c'est totalement exceptionnel. Alors on sait qu'on a beaucoup de chance. Il y a quand même une situation étonnante. Un député fédéral les a ramassés au bord de la route. Devant la prison. Avant qu'un député français fasse ça, à mon avis, il peut se passer du temps. Et il a plein de choses à raconter. Il balance pas mal. En ce moment, il est en interview avec une radio. Presídio que tem uma cela que é para 8 pessoas, que tem 30 pessoas. Fosse zoológico, já tinha sido interditado. A capacidade de revolta do ser humano é muito maior. De indignação e de revolta, muito maior. Aí gera monstros. Infelizmente. Ele não tinha nem ciência, ele achava, agora eu não sei se ele deu. Avec 620 000 détenus, le Brésil est la 4e population carcérale au monde. Ces prisons débordent, elles sont devenues hors de contrôle, ou plutôt, les cartels ont pris le contrôle. Então, os presos hoje são disputados, homens e mulheres, pelas organizações criminosas. Então, essa organização criminosa que está lá dentro, que está cá fora, quando essa pessoa sai, ela sai com tarefas. Então, o que ela recebeu lá dentro foi doutrinação das organizações criminosas. Lá é uma reprodução do que está aqui fora. Todas as cidades são loteadas. Aquele morro tal é de tal. Essa cidade inteira é de tal facção. Então, o sistema está dominado pelas organizações criminosas. Quem tem o controle real são as facções e não o Estado, com a educação. Ces zones de non-droit, le député les dénonce ouvertement. Des révélations exceptionnelles venant d'un homme si haut placé. Se não tem participação, não tem conivência. De tolerar isso tudo. Mas não vamos de tolerar quem está lá preso controlando. Às vezes essa corrupção ela pega instâncias maiores, sim, de setor do judiciário, de setor do Ministério Público, dos políticos que estão na execução, seja do Poder Executivo, mas o Legislativo que às vezes pressiona por benefícios. Financiamento de campanha é um problema seríssimo. E você acha que isso é só Amazonas? Não, de jeito nenhum. Está no Rio Grande do Sul, está no Ceará, está no Nordeste, todo canto. Está em todo canto. Comment un tel massacre a-t-il pu être organisé à l'intérieur même d'une prison? Nous allons voir le seul homme qui a pu rentrer dans la prison le soir du massacre. Il était la seule autorité assez respectée par les prisonniers pour ne pas se faire tuer. C'est Carlos Valois. Juge d'application des peines, il connaissait personnellement les auteurs comme les victimes. Il a négocié la fin de la mutinerie et la libération des 12 gardiens otages. No lugar onde era para estar a guarda, tinha preso com arma. A gente ia atirando de cima como se fosse um forte. Aí os policiais foram com o escudo aqui. E eu fui atrás. Eles tinham um papelzinho, que eram as exigências. Que não houvesse transferência de preso para a penitenciária federal e que fosse respeitada a integridade física deles. Olha que ironia. Se você prestar atenção, todas as 4 exigências não são prévias à rebelião. São consequências da rebelião. É uma rebelião mesmo? Um massacre. É uma rebelião contra o sistema penitenciário? Não. Podia ter um objetivo de matar os outros? Podia ter um objetivo. Se é a polícia que vai verificar, não sou eu. Não tem noção. 10 pessoas não matam 56. 20 pessoas não matam 56. Né? 3. Quer dizer, então... Você está chutando que pelo menos 30 pessoas pelo mataram. menos, pois é. Mas isso que tem que investigar é a polícia, não sou eu. E você acha que eles estão dentro ainda ou estão fugindo? Não, estão dentro. Por que você acha que estão dentro? Eu acho que estão dentro. Por causa das fotos.
Ainda. Isso aqui está circulando na internet. Aqui. Foto. Isso era quando? No dia da rébellion. Comment autant d'armes ont-elles pu arriver entre les mains des prisonniers? Ce n'est que lorsque le juge pense que notre caméra est éteinte que nous obtenons un début de réponse. No Natal, houve uma liberação maior de visita. Isso aí é errado. O normal é... E aí, se aconteceu isso, um grupo muito grande de gente visitando, sem ser já comum aquela visita, aí é mais difícil agora a gente pensar porque a arma não entra voando, né? Cette photo a été prise dans la prison avant le massacre. Des armes par dizaines, et cet homme, Garroch, célèbre figure de Manaus, l'un des lieutenants du cartel auteur du massacre, la famille du Nord. La faction a revendiqué ses crimes du 1er janvier par une chanson de funk. Aqui é o dizer, foi batido o martelo pra torar os PCC. É a família do norte botando o maior terror. Mas aqui é pelo certo e não a quarta safadeza. Foi mídia no mundo todo, arrancamos várias cabeças. La famille du Nord est née dans ce quartier pauvre de la banlieue de Manaus il y a 10 ans. Compensa, 87 000 habitants. Nous nous y rendons en caméra discrète. Impossible de rencontrer un membre du cartel, mais nous sommes parvenus à entrer en contact avec un habitant et à le convaincre de nous rencontrer chez un ami. Nous l'appellerons Paulo. Il n'a pas 30 ans, mais il a vu son quartier tomber sous la coupe du cartel. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour la première fois, il raconte. Desafio para mim, porque eu nunca falei disso. Quem sabe muito morre. Paulo a toujours vécu à Compensa et côtoie les membres du cartel. Il était même invité à l'anniversaire du fondateur il y a 3 ans, Zé Roberto, parrain de la famille du Nord. C'est lui qui aurait ordonné le massacre selon la police, alors qu'il se trouve désormais en prison de haute sécurité à 3000 km d'ici. Esse é o Zé Roberto. Eu estava nessa festa. Uma festa luxuosa, muito boa. Muito glamour, tudo muito bom. Muita bebida boa, muita comida boa. Era uma pessoa comum, trabalhadora. Era um peixeiro, um homem que vendia peixe na feira. E descobriu uma forma de trazer droga para cá. E começou a vender. 7 anos atrás, quando criou uma dimensão maior, que eles começaram a traficar para outros países, para outro estado, começaram a cuidar da região norte, o bairro cresceu. As casas melhoraram, o estilo de vida deu uma ampliada melhor. As pessoas do bairro gostam dele? Claro. Quer dizer que a gente pode falar que a facção não é mal para o bairro? Não, claro que não. Porque eles ajudam aqui. Dia das Mães, Dia das Crianças, geladeira, televisão, essas coisas. Como existe essa questão de doutrinar, de mandar, então assim, se eles falam, a galera cumpre. Zé, le bienfaiteur, mais pour Paulo, un oiseau de malheur. Trop de ses amis sont tombés sous les balles de ces hommes. Pourquoi un cartel aussi bien implanté dans sa ville s'attaque-t-il à son rival, le plus puissant du Brésil, le PCC de Sao Paulo? Le ministre de la Sécurité publique d'Amazonie en personne a accepté de nous éclairer. Sergio Fontes est en pleine gestion de crise. Très fier de montrer son travail à des journalistes étrangers, il nous laisse l'accompagner dans un endroit qu'on ne soupçonnait pas. La tour de contrôle des prisons d'Amazonie. D'ici, il peut voir en direct tout ce qui se passe dans les 11 pénitenciers de sa ville, parmi les plus dangereux du pays. O delegado-geral junto com o segundo da Polícia Civil. Major Muniz, como eu pedi, essas autoridades, você pode filmar, mas... Tá bom, vou borrar tudo. Tá. Nós temos aqui todos os presídios de Manaus sendo monitorados. A Compage são essas imagens aqui. Você está vendo lá, policiais saindo ali. Ó. Estão saindo ali, né? On assiste en direct au transfert des 17 responsables du massacre vers des prisons de haute sécurité.
Une opération très dangereuse menée par 300 hommes. Tirando esse pessoal, isso aí tem que ser rápido, viu? Face à ces dizaines d'écrans, on se demande quand même comment la police a pu passer à côté des armes entrées dans la prison. Todo, tá vendo isso aí? É tudo portal de raio-x que usa para revistar as bagagens. Mas mesmo com esses portais, deu para entrar armas? Exatamente. Mas como é isso? Por quê? Isso é uma pergunta que era interessante fazer para o secretário que cuida dessa área. Eu não posso falar por ele, não posso dizer quais são as falhas do sistema que é dele. Essa minha questão é aqui, ó. Eu sou secrétaire de segurança. Ça s'appelle botter en touche. Le même jour, le responsable des prisons d'Amazonie a démissionné et le directeur de la prison a été démis de ses fonctions, accusé de corruption. Une enquête est en cours. Avant de partir, on voudrait comprendre pourquoi rien ni personne n'arrête les cartels. Il va nous expliquer cela devant une carte. O que você quer saber? Eu queria saber por que a Amazonas é difícil de proteger. Nós temos uma disputa de organizações criminosas no Brasil por conta das áreas produtivas. Toda a fronteira do Brasil com a Colômbia é o estado do Amazonas. A Colômbia é a maior produtora de cocaína do mundo. Uma boa parte da fronteira do Peru com o Brasil também é no estado do Amazonas. Toda essa área produtora com uma única rota, que é esse rio, Rio Solimões, e, é claro, os seus afluentes. Quem dominar essa rota domina todo o abastecimento do norte e nordeste do país e a Europa. A malha que nós temos fluvial aqui é enorme. Quando esses rios enchem, você passa de um rio para o outro facilmente. Então, é uma estrada das drogas. É quase que impossível de você fiscalizar. Boa sorte. La situation est devenue incontrôlable. Alors, les cartels développent leur empire et les massacres continuent dans les prisons brésiliennes. Avant de repartir, nous nous rendons devant une autre prison de Manaus. On a appris qu'un nouveau carnage venait d'avoir lieu quelques heures plus tôt. Dans la nuit, des prisonniers ont été sauvagement tués, décapités, carbonisés. La guerre des gangs, encore. Les familles attendent depuis l'aube pour savoir si leurs proches comptent parmi les victimes. Les forces spéciales ont été appelées pour reprendre le contrôle de la situation. Ai meu Deus, tomara que eles não batam no meu filho já está todo machucado aí dentro. Deus já salvou ele 2 vezes, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Esse pau que eu fiz vocês é missão. Ai, que pesadelo, esse pesadelo tem que acabar, meu Deus. Sabe Deus se não é pra bater nos presos, mano. Já estão tudo machucados aí dentro. Fica na sombra, amiga. Aqui, olha. Le personnel pénitentiaire finit par sortir pour égrener les noms des morts. Aí mesmo, amiga, aí mesmo. Eu só preciso que a família desses seres se encaminhe até o IML. Dá para você falar um pouco mais alto? Pelo amor de Deus, fala mais alto. Fernando Gomes da Silva. Fernando Gomes da Silva. Aí, ó, bota a loura para falar. Fernando Gomes da Silva. Fernando Gomes da Silva. Dácio Castro de Souza. À l'instant où ils franchissent le pas de leur cellule, les prisonniers brésiliens deviennent des proies pour les groupes criminels organisés. Ils sont aujourd'hui leur chair à canon. La crise d'Amazonie s'étend désormais aux autres États du Brésil. En 2016, 400 détenus ont trouvé la mort dans les prisons brésiliennes. Rien qu'au mois de janvier 2017, 138 détenus ont été sauvagement assassinés. Toutes les grandes villes du pays se préparent, notamment Rio, berceau de la faction historique, le Commando Vermelho, grand rival du PCC de Sao Paulo.